Bom dia, pessoal, tudo bom? A gente está com um probleminha técnico aqui a respeito do Facebook, né? Então logo a gente já começa no Facebook. Estamos aqui começando primeiro pelo Instagram, né? Então vamos aguardar aí o pessoal ir chegando. Bom dia a todos, aí um bom domingo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tricocentro púmilo, né? E ali as espécies próximas, né, do tricocentro púmilo, que ali a gente tem a mesma forma de cultivo, né? Então, o que é interessante a gente sempre falar, né? Que é a forma que eu cultivo, né? Depois a gente fala um pouquinho mais a respeito sobre isso. E é importante que você também conheça bem o teu ambiente, porque aí você vai também desenvolver a tua técnica e a tua forma de cultivo, tá bom? Hoje a gente está tendo um problema aqui em São Paulo, né, infelizmente aqui na rua, né, na região, com queda de energia. Então a gente está tendo alguns problemas aí, principalmente com sinal de internet, também com Facebook, mas vamos fazer a live, vamos dar continuidade aí. Se cair energia novamente, a gente joga para o 4G e continua com a live, tá bom? Sejam bem-vindos, um bom domingo a todos, né? E vamos aí aguardar o pessoal ir entrando, dando um bom dia a todos aí, sejam bem-vindos, né? Eliane, Sussumo, seja bem-vindo. Ô Sussumo, tudo bom? Como é que você tá? Espero que esteja tudo bem aí com vocês aí de Piedade. Um grande abraço aí pro pessoal de Piedade. Sejam bem-vindos todos, né? Então logo aí a gente já começa com o Facebook também, só aguardando aí a minha esposa terminar aqui a parte de entrar no grupo aqui do Facebook para a gente poder começar a live aí com todos, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí também de como que é essa questão do cultivo, do ambiente, o quanto é importante aí a gente conhecer um pouco o ambiente, né, que a gente vai cultivar as nossas plantas, e também o ambiente que as plantas vêm, o ambiente de origem das plantas, né, porque isso também é muito importante. E isso muitas vezes define a forma que nós fazemos o cultivo, né? E muitas vezes a gente não presta muito atenção nisso. A gente às vezes quer cultivar tudo ali de uma mesma forma, de um mesmo jeito, né? É muito mais fácil, né, e muito mais simples para a gente fazer isso, mas nem sempre é o que a planta quer. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso e respeitar também o que a planta gosta, o que a planta deseja, não simplesmente aquilo que a gente acha legal para a planta, tá bom? Tá terminando aqui, tá quase entrando aqui, já está finalizando. O microfone. Já está terminando aqui, já vamos começar. Já está ao vivo no Facebook. Pessoal do Facebook, desculpa aí o atraso, mas a gente estava com um problema técnico, né? Já foi resolvido, a gente deu um jeito aqui, né? E já começamos aí também, sejam bem-vindos a todos aí do Facebook, tá bom? Pessoal, então vamos lá começar a live aí para a gente mostrar, né? Quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, né? E como é que funciona a nossa live? Normalmente eu mostro as plantas que estão floridas a semana, né? Depois a gente entra no tema, que a gente vai falar um pouquinho sobre o cultivo de tricocentro púmilo e algumas espécies próximas, como que a gente cultiva, e também depois a gente abre aí um espaço para a gente responder algumas perguntas, tá bom? Então vamos mostrar o que a gente tem florido hoje aqui para vocês. Bom, eu quero mostrar aqui uma planta que eu gosto bastante, já tenho ela há vários anos, né? Foi um dos primeiros sapatinhos, né, que a gente sempre fala, né? Então esse daqui é o Phragmipedium sedene, né? Então olha só que bela planta, né? É um híbrido, né? Não é uma espécie, mas é um híbrido aí muito bonito, né? Esse tom rosado que ele tem, né? E ele tem como muitos Phragmipediums, né? Ela tem uma floração sequencial. Então aqui eu já tenho um botão aberto e aqui já está vindo outro botão, né? Então assim é bem interessante. Eu cultivo normalmente em vaso, tá? E o substrato que eu utilizo é normalmente o substrato que eu utilizo para as plantas terrestres, né? Como que posso dizer assim, é turfa misturado com um pouco de esfagno, um pouco de xaxim, um pouquinho de terra vegetal,
um pouco de casca de pinos, né, e um pouco de folhagem seca, né, e um brita no fundo para drenagem, e é assim que eu cultivo, num ambiente aí que não tenha muito excesso de umidade. Então a gente tem que controlar muito a rega dele para não ter um excesso de rega, senão ela acaba desandando e ela acaba não desenvolvendo. Mas olha só que beleza, né? Então esse daqui é o Phragmipédio sedene, tá bom? Deixa eu colocar ele aqui de lado, que ele é uma planta um pouco maior, toma bastante espaço. Uma outra planta que eu tenho aqui que está florindo agora é uma espécie africana, né? Até de nome um pouquinho complicado, vou ter que ler. Ancystrochilus rostidiano, tá? Ancystrochilus rostidianos. Então tá bom. Olha ela aqui, ó. É uma espécie muito bacana, né? Ela desenvolve, ela cresce, depois quando ela floresce, né, cai toda a folhagem dela, fica só os bulbos, e aí depois quando cresce os novos bulbos, é aí que vem uma nova floração dessa planta. Mas olha só, o tamanho da flor dela, né, muito bacana, cultivada em vaso, esfagno, com um pouco de esfagno e casca de pinos, né, uma mistura de casca de pinos com esfagno, e ela aqui, ó, florida, já abrindo as flores, né? Então tem mais uma abrindo aqui, são 3 flores que vão abrir, vai ficar muito bonito esse arranjo, né? Então vamos lá de novo. Ancystrochilus rostidianos, tá? Olha só. Estou mostrando ela novamente aí para vocês, né? Esse labelo forte rosado, que é o destaque dessa planta, né? Muito bacana. Vamos lá, aqui tem alguns também, algumas micros, né? Vamos mostrar as micros também, né? Esse daqui é um Scaphocephalum. Esse é o Shortfolium. Scaphocephalum, aqui, ó. Ele, bem bacaninha, olha só, muito legal. Na verdade, assim, eu gosto muito desse gênero aqui, né, do Scaphocephalum. E esse daqui é uma plantinha que eu fiquei aí tentando muito tempo adquirir para minha coleção. Depois eu consegui. E hoje eu já tenho aí uma quantidade bom, que até eu acabo comercializando. Ela tem algumas mudas que eu comercializo. Mas também é uma planta aí de cultivo até relativamente fácil, tá? E aqui também, só em termos de comparação, né? O Scaphocephalum verrugosum, né? Ele já é também uma planta um pouco rústica também, mas o que é interessante que eu quero mostrar? Olha o tamanho dessa haste floral, ó, até onde que ela vai. Né? Então, ó, isso tudo aqui, ó, são flores sequenciais dessa planta, ó. Olha o tamanho dessa haste floral, né? E aqui, olha só, o Scaphocephalum verrugosum, né? Então ele até foi polinizado, teve uma polinização aqui de uma flor e ele continua florindo. Olha só, que belezinha, né? E o tamanho dessa haste floral, ó. A planta começa aqui e até onde que vai a haste floral? Olha só. E vai continuar, ó, tá cheio de botão ainda, vai continuar abrindo. Então, se eu não quebrar essa haste vai ficar com quase 1 metro de tamanho. Olha só, que coisa linda. Muito bacana, né? E aqui também, de Scaphocephalum, tem um outro que é um menorzinho, né? Que eu gosto dele bastante. Ele já não tem uma haste floral tão longa, né? Mas ele também, eu gosto muito pela beleza dele, né? Esse daqui é o Rapax, né? Então, olha só, aqui é pequenininho, né? Então são várias hastes florais, aqui ó, tem mais uma aqui, tem mais um botão aqui, mais uma flor aqui aberta, ó. Né? Então, o que é interessante é que ele enche de florzinhas, né? Aqui eu peguei, hoje ele ainda está com bastante botão, ainda não está com muita flor aberta, mas ele enche aqui de flores, fica muito bonito, uma bela touceira aí também do Scaphocephalum rapax, tá? Em termos de Phalaenopsis, eu tenho uma Phalaenopsis aqui que eu gosto bastante, é uma Phalaenopsis até de cultivo um pouco difícil, tá? Eu já colocaria ela como um cultivo um pouco mais difícil. Por quê? Porque Phalaenopsis normalmente são regiões litorâneas e são regiões mais úmidas, né? O que eu posso dizer assim, são quentes e um pouco mais úmidas. Já no caso desse Phalaenopsis, que é o Phalaenopsis lowi, ele é de regiões mais secas, né? E a gente acaba cultivando como a gente cultiva os outros Phalaenopsis. E aí é onde que ela sofre bastante. Então ela é de uma região mais seca. E uma coisa interessante, no desenvolvimento dela, é normal cair todas as folhas dela.
né? Que pra gente, não, a planta morreu. Não, para o Phalaenopsis loei é normal cair folhas, tá? Isso é normal nele. Mas aqui, olha, a floração dele. O que é interessante é a coluna e o labelo dele, que ele tem como uma armadilha aqui para fazer a polinização, forçar o inseto a entrar num caminho para fazer a polinização aí dessa flor, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis loei, né? Então aqui uma plantinha aí bem legal também, que o pessoal gosta bastante, né? Os colecionadores de Phalaenopsis. E aqui também a nossa querida deliciosa, né? Então aqui já é uma outra planta que continua aí com a floração dela, né? Então tem aquelas plantas que eu mostrei para vocês há um tempo atrás, e aqui é uma outra planta já, ó, com as florações, duas hastes florais e a Phalaenopsis deliciosa. O que é interessante, a gente sempre destaca esse ondulado na borda das folhas aqui, ó. Parece aquela massa de lasanha, né? Que a gente compra seca no supermercado. Então olha aqui, ó. Muito bacaninha, né? Então isso daqui é o Phalaenopsis deliciosa. Vamos ver o que a gente tem aqui mais para mostrar. Uma planta aqui bacana. Esse daqui é o Pleurotalis alene, né? Então ele aqui, ó, a floração dele aqui, ó. A flor dele aqui, ó, vermelha, muito chamativa, e aí com os detalhes em amarelo, né? Então ela tá cheinha de flores aqui essa planta, né? Com várias flores e se desenvolvendo muito bem aqui, ó. Também cultivado em vaso, com uma mistura de esfagno com casca de pinus, mas a casca de pinus aquela número 1, aquela bem pequenininha, tá misturado, e olha só, cultivo, a planta se desenvolvendo, aí a floração dela fantástica. Bom, pessoal, tem mais coisas aqui para a gente mostrar, tem bastante coisa aqui para a gente mostrar, mas a gente vai dar continuidade, aí vamos começar no tema, e aí no final eu mostro mais algumas plantas para vocês, tá joia? Bom, vamos falar um pouquinho do Trichocentro púmilo, né? O oncídio púmilo que a gente já conhece há bastante tempo, Lopiaris púmilo, né? Também já teve esse nome no gênero, né? E agora, oncídio, Lopiaris, e agora voltou, entrou no gênero Trichocentro agora. O que acontece? Vamos falar um pouquinho aí do que a gente, como cultivadores, né, de orquídeas, a gente acaba cometendo alguns erros e até alguns erros, não vou dizer bobos, mas assim, alguns erros que a gente acaba não levando em consideração algumas coisas que são importantes para o cultivo. Qual que é uma das primeiras coisas que a gente tem que levar em consideração? A planta. Tá? Então, normalmente a gente leva em consideração a nossa forma de cultivo, e não a forma de cultivo que a planta gosta, né? Então, esse é um grande erro que a gente tem com a maioria das plantas, porque assim, o que a gente fala? Não, essa planta ela veio de uma região mais seca, ela está num local que ela toma muito sol, ela tem aquela aparência às vezes de planta seca, uma planta que está sofrida. Então eu vou cultivar ela de um jeito diferente para ver se ela cresce, se ela fica mais bonita, se ela vai ficar melhor. E aí que a gente tem o nosso grande erro de cultivo. Por quê? Essas plantas elas estão muito adaptadas ao ambiente onde que elas vivem. E esse ambiente que elas vivem é esse ambiente rústico, né? Então o que acontece? Se a gente começar a colocar um ambiente mais úmido ou excessivamente úmido, ou a gente coloca num vaso com muita umidade, se a gente coloca num vaso ou num local mais sombreado, não é o local que a planta está adaptada, né, para se desenvolver, porque ela passou milhões de anos se adaptando àquele ambiente que ela vive. E a gente quer mudar isso na planta. E infelizmente, isso leva a gente a perder as plantas. Não tenha dúvida, isso vai ocorrer. Pode ser que demore um pouco mais, mas normalmente a gente perde a planta. Por quê? Porque a gente não respeita a necessidade e o que a planta está adaptada a viver na natureza, ou como ela gosta de viver, né? A gente quer trazer ela para a nossa forma de cultivo, para o nosso ambiente, a gente quer cultivar do nosso jeito. E isso, a maioria das vezes, dá errado.
né? Então isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E é o que eu sempre comento muito com vocês, a questão do conhecimento. A gente tem que conhecer o ambiente da planta, conhecer o ambiente que eu digo, a gente tem que ler um pouco, né? Porque nem sempre a gente consegue ir no ambiente onde que essa planta existe, mas a gente lê. Hoje a gente tem a internet, tem vários sites, né? Tem várias formas da gente conseguir aí observar como outros cultivadores fazem e como eles têm sucesso. Não simplesmente só olhar as flores, né? Que muitas vezes a gente só olha a flor e depois a gente vai lá pegar a planta. Ah, não, eu quero aquela planta porque a flor dela é bonita. Mas como que é o ambiente? Como que é o cultivo dessa planta? A gente tem que prestar muito atenção nisso e buscar esse conhecimento. Tá? Porque normalmente os tricocentros, eles são de ambientes... ou eles ficam em locais um pouco mais secos, mesmo no ambiente um pouco mais úmido, ele fica naquela região um pouco mais seca, né? Então ele acaba se adaptando a só aquela leve umidade ambiente, né? Um pouco mais sombreado às vezes, mas normalmente ele tem uma boa luminosidade e ali ele acaba se desenvolvendo dessa forma. E muitas vezes a gente não respeita isso. Tá bom? Então vamos tomar um pouco de cuidado com isso, que aí a gente vai conseguir aí resolver alguns problemas, principalmente com relação a cultivo dessas espécies que são de regiões um pouco mais quentes ou que precisam de menos cuidados, que a gente tem esses cuidados excessivos com as plantas, tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui, olha, deixa eu só pegar uma planta aqui, ó. Deixa eu pegar o púmilo mesmo, né? Então vamos pegar um púmilo mesmo, que aí vocês vão entender o que eu falo. Ó, esse daqui é um tricocentro púmilo, tá? Ele, na última floração aqui, ele saiu 3 hastes florais, né? 4 hastes florais, 5 hastes florais, ele saiu aqui. Olha só como que eu cultivo ele. É um pedaço de madeira, pequeno, né? Então ele tem aqui, olha, 2 dedos praticamente, né? Ó, então a grossura de 2 dedos. Tá? Não tem nada de esfagno, ele está amarrado simplesmente com linha e está no ambiente mais seco. Então, olha só, mas olha como que a planta está. Olha como que está a questão de raízes dela e como que está a brotação dela, ó. Cheio de brotos novos, de raízes novas e a planta se desenvolvendo muito bem. Então é isso que a gente tem que respeitar na planta. Se ela gosta dessa forma de ser cultivada de uma maneira mais rústica, a gente tem que mantê-la também de uma forma mais rústica no nosso cultivo. E como que eu faço isso? Normalmente, pedacinhos de madeira, então evite colocar pedaços de madeiras muito largos. Né? Então normalmente a gente pega pedaços de madeira muito largo para cultivar essas orquídeas e elas não gostam desses pedaços de madeiras largos. Sabe aquela madeira que normalmente você joga fora, que é aquela madeira estreitinha assim, ó? Essa é o ideal para você cultivar essas plantas. É o ideal, é o que elas gostam, essas madeiras mais curtinhas, assim, ó, mais estreitas, né? E mais longas, né, que normalmente a gente joga fora. A gente fala assim, onde que eu vou utilizar esse tipo de madeira? Né? E aqui é a madeira ideal para a gente cultivar, principalmente o púmilo. O púmilo, o morenói, né, ou mesmo o nano. Né? O nano ele já é uma espécie um pouco maior, então você vai colocar uma madeira um pouco maior. Mas quando ele está pequeno, mantém numa madeira pequena e depois vai crescendo o tamanho da madeira. Vou trocar a conexão do Instagram para o 4G, porque tá trêmula a imagem. Então tá, só um minuto. Vamos trocar aqui para o 4G. Fica aí, não saiam que a conexão ela vai dar uma falhadinha, mas ela vai voltar novamente. Bom, eu acredito que já voltou, já entrou no 4G, então tá ótimo. Vídeo pausado, tá reconectando, acho que agora que vai entrar no 4G. Só um minutinho, entrou. Agora já entrou novamente. Vamos ver se melhora aí a imagem, que ela estava um pouco trema por causa do que estava no Wi-Fi, agora a gente trocou para o 4G. Então voltando, gente. Tricocentro púmilo, ele não gosta de madeira muito larga. O que a gente tem que fazer? Essas madeiras largas não servem para o cultivo deles. Pelo menos aqui no meu ambiente, da forma que eu cultivo, eles não vão bem. Já tentei cultivar em madeira, já tentei cultivar em vaso, também não foram bem. A única forma que eu consegui cultivar tricocentro púmilo aqui
e ele se desenvolver e crescer e florir e a planta se manter viva por vários anos, é assim, olha, com essas madeiras estreitas, mais ou menos uns 2 dedos, né, de largura, e madeiras pequenas. E a planta se desenvolve muito bem e vai crescendo. Vou mostrar uma outra aqui que eu tenho. Ó, essa daqui é o morenói, tá? Olha só. A plantinha, que é uma madeira, ó, que normalmente é aquelas madeiras que a gente joga fora, né? Essa daqui não chega a ter nem 2 dedos, um pouco mais de 1 dedo de comprimento, de largura. Mas olha a quantidade de raízes que tem essa planta. Dá uma olhada. Isso daqui é fantástico. E aqui, ó, broto novo, né? Então saindo broto novo, provavelmente aí, ó, vai ter, a última floração dela foram 2 hastes florais, provavelmente aí logo vai vir. Então esse tipo de madeira é o ideal para o cultivo desse tipo de planta, tá? Uma outra que eu tenho aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Ah, aqui, ó. Uma outra morenói, tá? Essa daqui também é morenói, tá? Olha aqui, ó. Olha a quantidade de raiz. Não tem problema essas raízes caídas, né? Que muitas vezes a gente quer prender. Não, a planta gosta de ficar assim, né? Então ela prefere ficar dessa forma. Olha só. Então aqui, ó, ela teve 2 hastes florais, né, na última floração dela. Só um minuto, você está tirando o comentário? Não, eu tô colocando. Ah, então tá bom. Deixa ela só, minha esposa aqui tá aprontando e ela fica me atrapalhando aqui. Mas já vai terminar, só um minutinho, que aí fica... É só pra galera que tá entrando saber do que você tá falando. Isso, estamos falando sobre o Trichocentro púmilo. Então vamos lá. Então aqui, olha, novamente... Madeira, ela não tem nem 2 dedos de comprimento, de largura, né? A quantidade de raiz que essa planta tem, ó, isso tudo é raiz, tá? E raiz viva, não é aquela raiz cabeluda morta, não, é a raiz viva que ela está se desenvolvendo. Aqui cheia aqui ela já saiu, ó, 2 brotos novos e na última floração 2 hastes florais. Então é assim que eu cultivo esse tipo de gênero, né? Pelo menos assim, o púmilo, o morenói, que são espécies muito próximas, né? Então muda ali o morenói, aquela florzinha mais branca, né? Que é uma florzinha branca, e o púmilo, que é aquela florzinha amarela, né? Claro, tem os detalhes de labelo, tudo isso, mas para a gente aí se localizar, né? Então o morenói é aquela florzinha branca, e já o púmilo a florzinha amarela, né? Desses tricocentros, né? Então olha só, aí ó, isso que é saúde da planta, ó. É isso que eu sempre comento, olha, o que a gente tem que olhar é as raízes da planta, ó. Então aqui, ó, são três plantas diferentes, cultivadas as 3 da mesma forma, e essas plantas já estão com vários anos de cultivo, a quantidade de raízes que elas estão se desenvolvendo, e aí como que a planta está? Saudável e plena, né? Então isso que é muito importante, que a gente sempre respeite a necessidade da planta, e como ela gosta de estar na natureza e a gente tentar imitar essa forma de cultivo no nosso orquidário. Que aí quando a gente consegue fazer isso, o sucesso vem, o cultivo vem e a planta se desenvolve e cresce muito bem. Ó, para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho uma outra planta também, eu peguei ela, agora só preciso achar onde que ela está. Aqui, ó. Isso, deixa eu só tirar ela aqui. Ó, esse daqui também é um tricocentro, né? Só que ele é o nano. E o nano é uma planta que eu gosto muito, né? É uma planta que eu gosto muito, mas eu nunca consegui cultivar, nunca tinha conseguido cultivar o nano, né? Porque aqui, meu orquidário é muito úmido, aquela coisa toda que a gente já sabe de cultivador de micro-orquídea, né? E eu sempre tentei cultivar e ele sempre ficava 1 ano, 2 anos e morria, 1 ano, 2 anos e morria. E aí o que eu fiz? Eu comecei a cultivar dessa forma que eu cultivo os outros tricocentros, né? Então o que eu fiz? Coloquei num pedaço de madeira, né? Estreito, esse daqui já é um pouco mais largo, porque é uma planta que cresce um pouco mais, então coloquei numa madeira um pouco mais larga. Mas olha, o ano passado ele já me floriu, já está com folha nova aqui, olha, já está com uma folha nova. A quantidade de raízes que ele está aqui desenvolvendo, então a planta está indo muito bem, né? Então isso que é o importante, a gente poder aí entender como que a planta é, como que a planta se desenvolve e a gente respeitar a necessidade da planta, não o nosso gosto pessoal.
Então, muitas vezes a gente olha para a planta e fala assim, não, eu vou cultivar ela do jeito que eu já cultivo as outras plantas. Ah, eu cultivo as plantas dessa forma, então eu vou cultivar todas igual. E isso é um grande erro, né? Porque isso a gente não leva em consideração a necessidade da planta. E aí você acaba perdendo a planta. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, o púmilo é uma planta muito, muito, muito comum. Né? Inclusive em áreas que são devastadas, né? Quando vem a mata secundária ali, ela é uma das primeiras que acabam acabam crescendo e se desenvolvendo, tanto ela quanto a gomesa, né? Então acabam indo muito rápido. Então, por quê? São plantas aí que acabam se adaptando muito mais a esse ambiente mais rústico. E chega em casa, a gente fala assim, não, coitadinha da planta, vou colocar mais esfagno, vou colocar mais umidade, vou colocar regar mais, e aí a gente perde, porque ela não gosta, ela está adaptada para esse ambiente um pouco mais rústico. Bacana? Então vocês vejam, não tem muito segredo. A madeiras estreitas, pelo menos assim é o que eu cultivo aqui em casa, é onde que eu tenho sucesso dentro do meu ambiente. Trago ela sempre para um ambiente mais seco aqui que eu tenho. Madeiras de 2 dedos para menos, né, de largura, madeiras compridas com bastante ranhura, né, então essas madeiras velhas com bastante ranhura, e aqui eu prendo a planta sem esfagno, só com linha, prendo ela e coloco no ambiente aí com uma luminosidade em torno de 60%, tá? E aí a rega normal, né, porque aqui ela já tem a drenagem dela, não vai acumular água. Um outro cuidado que a gente tem que ter também é prenda ela sempre de frente, não coloque ela virada para cima, né? Então você vai ver aqui, olha, que ela está presa de frente, ela está amarrada de frente, ela não está com aquela virada para cima, né? Então esse cuidado que você tem que ter para não acumular muita água nela também. A adubação normal, utilizo para ele também o Micro-Orquídeas Fert a cada 15 dias. Tá joia? Então é assim que eu cultivo elas. Cuidados que você tem que ter com essa planta, né? Evitar o excesso de umidade, né? Ela não gosta de ficar muito molhada durante muito tempo. E você tem que tomar cuidado com a luminosidade. Ela precisa de um pouco mais de luminosidade do que outras plantas, do que outras micro-orquídeas. E aí, normalmente cultivo em madeira, e é onde que eu tenho mais sucesso com esse tipo de planta. Bacana? Uma outra espécie que ela não é também muito fácil de cultivo, né? Justamente também pelo mesmo tipo de problema. A gente quer cultivar ela de uma maneira que ela não gosta e normalmente a gente tem problema e não consegue manter essa planta. Eu já vi muitos cultivadores também com esse mesmo tipo de problema, que é o mesmo problema que a gente tem com o Trichocentro púmilo. Né? A gente não consegue cultivar ele, por quê? Porque a gente não respeita o local dela. E uma outra planta que a gente também teima em cultivar do nosso jeito é essa. Né? Então muitas vezes aí, muitos cultivadores aí você vai ver, essa daqui é a Capanemia therezai. Tá? A Capanemia therezai, ela tem mais ou menos a mesma característica do Trichocentro púmilo, em termos de cultivo. Tá? Então a forma de cultivo dela é muito parecida com o Trichocentro púmilo. Tá? Então normalmente madeiras estreitas da mesma forma, a quantidade de esfagno que eu coloco aqui é mínima, mas para baixo da planta. Você vai ver aqui, olha, a planta está aqui em cima e ele está para baixo da planta, bem para baixo, mas uma quantidade bem leve, sabe aquela fina camada? Só uma fina camada. E aqui preso com linha. E essa daqui, olha só como que a planta está. As raízes aqui se desenvolvendo, né? Cheia de raiz, a raiz normalmente fugindo do esfagno e da mesma forma, tá? Um ambiente mais seco, madeiras estreitas, bem estreitas, aí máximo grossura de 2 dedos, tá? Uma quantidade mínima de esfagno, mas não coloque prendendo as raízes, coloque a esfagno por baixo e depois você coloca ela só encostada aqui na base do esfagno, amarrado com linha e a planta aí, ó, como que ela se desenvolve. Inclusive, essa planta, ela fica fora da estufa. Ela não fica dentro da estufa, ela fica fora da estufa, justamente para ela não ter esse problema de excesso de umidade.
E olha só como que ela tá. Já floresceu, tá vindo mais um monte de broto novo, já floresceu esse ano, né? Inclusive tem uma ali que está terminando a floração. E olha só como que a planta tá. Em plena saúde. E é isso daqui, o que que é? Respeitar a planta. Não cultivar do jeito que a gente quer cultivar, mas sim cultivar em cima do que a planta precisa e da forma que a planta gosta de ser cultivada. Tá joia? Nisso daqui, a gente agindo dessa forma, mesmo com essas plantas que parecem ser mais difíceis de cultivo, a gente vai acabar tendo sucesso, tá? Que é isso daqui, é o segredo. A gente pensar na planta, não pensar na forma que a gente gosta de cultivar ou que a gente queria cultivar. Porque muitas vezes a gente não quer isso. Ah, olha só, essas raízes todas saindo, uma madeirinha muito estreita, né? Como é que vai ser isso? Não vai ficar legal para a planta vai ficar feia, ela não vai ficar um arranjo bonito. Mas é isso que a planta gosta. É por isso que muitas vezes a gente entra em conflito com algumas associações, né? Porque tem a questão aí, tem que ter a planta presa, a raiz tem que ser escondida, tem que estar dentro de um vaso. Mas a planta não é, a gente não consegue cultivar algumas espécies dentro de vaso dessa forma. E normalmente a gente perde a planta. Então aí, o que a gente vai pensar? Na estética, na beleza ou vai pensar na planta? Né? Ou no cultivo da planta? E é isso que a gente tem que pensar, é no cultivo, na beleza da planta, o que a planta gosta, né? E aqui é um exemplo disso, que é a Capanemia teresae também e o Trichocentrum púmilo, o Trichocentrum meorenoi, né? É isso, o que eles gostam, e não o que a gente acha bonito, mas sim o que eles gostam para se desenvolver, para crescer e para ser aí plantas saudáveis aí. Uma outra planta que também você tem muita dificuldade de cultivo, principalmente quando a gente traz para cultivo, é o Triseucus falcata. É da mesma forma o cultivo. Não sei se você vai conseguir pegar. Quer fazer um favor para mim? Tem um... Sabe qual que é o Triseucus falcata, né? Não. Aquele... tá ali, ele tem um... Tá do lado de fora. Tá. Que parece um lequinho. Ele tá lá para baixo. Tá num lequinho lá para baixo. Já sei. Então são plantas que são comuns, às vezes até dentro do cultivo, dentro do ambiente, dentro do local, são plantas comuns, mas a maioria das pessoas não consegue cultivá-las, né? Porque justamente fica aquela questão, você não respeita, obrigado, você não respeita a necessidade da planta. Olha aqui, esse daqui é um Triseucus falcata, tá? Da mesma forma, ó, é um Triseucus falcata, eu estou cultivando ele aqui já tem uns 6 meses aproximadamente, tá? 6 meses, a planta, como que ela tá? Já cheio de flores novas, de folhas novas, a quantidade de raiz que ela está desenvolvendo aqui, olha, quantidade de raiz já desenvolvendo, e já está subindo uma haste floral, olha aqui a haste floral dela, e já está subindo aqui. Da mesma forma, olha a madeirinha como que é, um dedo, a madeira, né? Um dedo de largura, uma madeira estreita e da mesma forma, não tem esfagno aqui, ó, não tem nada de esfagno, não coloco nada de esfagno. Está preso simplesmente com um araminho, né? Aqueles araminhos, fios de telefônico, fios de rede, e ela está do lado de fora da estufa. Simplesmente tem um sombrite ali para ela não pegar sol direto, mas ela está do lado de fora da estufa. E ó, a planta se desenvolvendo e crescendo da mesma forma. Precisamos pensar nisso, pensar no que a planta gosta, não o que a gente gostaria de fazer e no que a gente gostaria de dar para a planta. O que ela gosta? Ela gosta de viver dessa forma? Então vamos tentar imitar a natureza e fazer com que essa planta se desenvolva e cresça aqui, olha, com saúde, já vindo haste floral e a planta se desenvolvendo muito bem. Bom, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês, como é que eu cultivo essas espécies, né? Que normalmente é onde que a gente tem muito cultivo, muita dificuldade no cultivo. Sempre vejo algumas pessoas falar assim, nossa, a Capanemia teresae é muito difícil, Trichocentrum púmilo é muito difícil de cultivar, mato muita dessas plantas, Triseucus falcato é uma planta também difícil. São plantas difíceis, principalmente quando a gente não respeita a necessidade da planta, a gente só pensa na nossa necessidade, no que a gente acha bonito e no que a gente gosta de ver no cultivo. Todo mundo quer um vaso bonitinho, a planta acomodada num vaso bonitinho,
Mas não é isso que a planta gosta. A planta gosta de viver as raízes soltas, ela gosta dessa madeirinha estreita, que é aquela madeirinha de mais ou menos 1 dedo a 2 dedos de comprimento, de largura, madeira comprida, imitando o quê? Imitando galhos finos de árvore. E aí, olha, ela vai, cresce, se desenvolve, raiz crescendo, floração vindo, e é assim que a planta vai, e é assim que eu cultivo essas espécies aí um pouco mais complicadas, vamos dizer assim, quando a gente traz para cultivo, tá bom? Bom, pessoal, e aí? Vamos mostrar algumas plantas e depois a gente entra nas perguntas, tá bom? Então vou mostrar até algumas plantas que eu mostrei logo no começo, porque teve gente que entrou agora, né? Então, mostrar que não deu para acompanhar. Vamos lá? Deixa eu mostrar. O que eu quero mostrar? Bebeu substrato. Aquela ali. Bebi substrato, porque caiu. É bom para a planta, é bom para mim também. Então, mostrar aqui o Phragmipedes sedene, né, novamente, para quem não viu na abertura da live. Então, aqui, olha, Phragmipedes sedene é um híbrido, que eu gosto dele, esse rosado, né, esse tom rosado bonito, né? E é uma planta aí de porte, aí que eu vou dizer até para Phragmipédio, aí de médio para grande, né? Então, é uma planta aí bem grande, que se desenvolve muito bem. Vou colocar ela aqui no chão. Uma outra planta que foi aí que eu mostrei para vocês logo na abertura, né, que de nominho um pouco complicado, é uma espécie africana, Ancistrochilus rostidiano. Então ela aqui, novamente, olha só, a flor aqui é esse labelo rosado, lindo, né, que eu gosto bastante, e é uma planta aí que depois que ela tem essa floração, cai todas as folhas, né? E aí depois só crescendo um novo broto para sair a nova floração. Deixa eu mostrar algumas coisas diferentes também. Aqui, né? Muitos de vocês aí que gostam de micro-orquídeas também tem. Esse daqui é a nossa Cyanthera binotti, né? Então ela aí, ó, bem bacana, né? Então com quase todas as folhas aí com flores, né, que algumas já floriram, né, mas ainda sobrou aqui 3 folhas com flores, né? Então olha só que maravilha. Então esse daqui é a Cyanthera binotti, né? Esse daqui é um dendróbio bem bacana. Ainda consegui mostrar a flor para vocês, né? Então esse daqui é o dendróbio exili, né? Então olha aqui, ó. É uma planta aí até de porte grande e olha só, uma florzinha bem delicada, né, muito bonitinha, e ela vai estar cheia de botões aqui, então vai abrir mais flores aqui ainda, né? Então esse daqui é o dendróbio exili, né, bem bacana. Ele tem um labelo aqui amarelo com umas riscas em rosa, né? Então é uma planta aí bem bacana também, né? Eu gosto muito dessa plantinha aqui. Então, deixa eu só acomodar ela aqui para não machucar a flor dela. Tem mais um aqui que eu estava mostrando para vocês, que eu queria mostrar. Esse daqui, essa daqui. Que eu até postei na live para vocês esses dias, né? Na live não, no feed, né? O Ceratostylus philippense, né? Olha só como é que ele tá. Cheio de florzinhas, né? Esse daqui tá muito bacana, né? Essa planta aqui tá sensacional. Até teve um pessoal que perguntou para mim se eu tinha essa planta, se eu tinha ela disponível. Consegui algumas plantas, tá? Então, se alguém tiver interesse depois, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo direct do Instagram, ou pelo Message, ou pelo meu WhatsApp. Porque eu tô com algumas plantas, não tenho muita, tá? Mas tenho algumas plantas dessa daqui, consegui algumas plantas para disponibilizar para vocês, porque vocês me pediram, né? O pessoal pediu bastante, então eu fui atrás e consegui algumas plantas. Então, Ceratostylus philippinense, olha só, né? É uma floração e é uma planta fantástica. Essa planta aqui eu tenho ela já há alguns anos e a floração aí surpreende. Aqui um outro bulbofilo, né, um bulbofilo aí nosso aí de Minas Gerais, né, Plumosum, olha ele aqui, ó, muito bacana, olha só, esse daqui é de Minas Gerais, né, então é uma planta aí que eu gosto bastante também. Que nem minha esposa diz, qual é a planta que eu não gosto, né, eu fico bobo, cada floração de uma planta da coleção eu fico bobo.
Até algumas que não têm um perfume muito agradável. Né? Então esse daqui é um outro bulbofilo, cantagalense. Olha ele aqui, ó. Muito bonitinho. Esse ano veio com 2 hastes florais. E da mesma forma, ó, o que a gente sempre fala, respeitar a necessidade da planta. Então ela gosta de um ambiente mais seco, ela gosta de um pouco mais de rusticidade. E a planta aí, ó, crescendo e se desenvolvendo plenamente. Um outro que parece bastante que cantagalense, né? É o micropetaliforme. Então da mesma forma, aqui só que o formato é da mesma forma, só que ela é uma planta um pouco mais escuro, o labelo dela é um pouco mais escuro e ela é bem rajada aí, toda cheia de linhas, né? Então isso é o micropetaliforme. E aí da mesma forma que eu falo, gente, olha aqui, é o que a planta gosta. Ó, madeira, ela estava aqui, olha, ela deu a volta na madeira, está na parte de trás da madeira e ela aí, ó, só a madeira, não tem esfague, não tem nada. E está na parte mais seca do orquidário. É o que ela gosta, não adianta, se eu colocar esfagno aqui, ou colocar ela num vaso, ela vai morrer. Então você tem que respeitar a necessidade da planta. E aqui, é a floração vindo, né? Isso que é o mais fantástico. Em termos de Phalaenopsis, o que eu mostrei no começo também, é o Phalaenopsis lowi, né, uma Phalaenopsis aí de um cultivo até relativamente um pouco mais difícil, né, porque a gente quer cultivar igual as outras Phalaenopsis, mas ela não gosta, ela é de um ambiente mais seco, né, então tem que tomar um cuidado com isso daí, porque se você exceder na umidade, você acaba perdendo essa planta. Então, Phalaenopsis lowi. E a outra Phalaenopsis que está florida aqui também, a deliciosa, né, então aqui a nossa deliciosa, ele continua em floração, né? Então a plantinha aí bem bacana, o destaque é sempre essa folha aí nas bordas onduladas, né? Então muito bacana. Bom, vamos lá, tem algumas perguntas que a gente possa fazer, responder, né? Várias. Então vamos lá, tentar responder algumas aí pra gente, dentro do nosso tempo que a gente tem disponível. Sim. Olha só, a Teca no Facebook, peraí, deixa eu só achar. Ela fala que ela estava errando com a Teresae dela. E qual a luminosidade que é o ideal para ela? Olha, a Teresae, para você ter uma ideia, essa daqui, eu estou cultivando ela do lado de fora, aqui de casa, então ela está ficando aqui, né, nesse ambiente. Então ela só não pega sol direto, tá? Mas de resto ela pega tudo, chuva, luminosidade, tudo. E ela fica aqui no ambiente aqui do lado mais baixo. Então o cuidado que você tem que ter, só ela não tomar sol direto, tá? Então ela tem, é só esse cuidado. Mas com a questão de luminosidade, você pode deixar ela até fora do orquidário que não tem problema nenhum, tá? Ela só não pode tomar sol direto. A outra planta está ali, vou te encher o saco, é igualzinha, essa está aqui, ó, do lado de fora da grade. Então assim, como que é o nome dela mesmo? Foi a Teca, o Teca no Facebook. Então Teca, só esse cuidado. Pensar um pouquinho só dela não tomar sol direto, então o ambiente mais iluminado que você tenha, ela não tomar sol direto, tá joia? Ela está penduradinha. É uma menor, né? É uma menor, isso. Então só ela não só tomar sol direto, mas questão de luminosidade da mesma forma. Ó, aqui, ó. Essa daqui é uma outra planta que eu tenho. É a mesma Teresae, olha. Madeira, uma quantidade mínima de esfagno, você vê que é mínima, e a planta praticamente não está encostando no esfagno, ela está um pouquinho para cima do esfagno. É coisa mínima, 0,5 centímetro para cima do esfagno, tá? Mas as raízes aqui, ó, você vê que a raiz já está saindo para fora, aquelas raízes se desenvolvendo, né? E aqui, ó, terminando a floração. Eu não mostrei ela mais por causa que a floração dela está terminando, né? Já está acabando. Mas aqui é uma outra haste seca, né? Que já terminou a floração. E a planta se desenvolvendo muito bem. É isso, tá? Então, só o cuidado que você tem que ter, não bater sol direto, tá? Mas o ambiente o iluminado, a luminosidade do dia, tá? Não tem problema nenhum. E cuidado com excesso de umidade, cuidado com excesso de rega com essa planta, que ela não gosta muito desse excesso de água ou de rega, tá joia? Uhum. A Elânia pergunta com qual adubo você aduba a púmilo? A púmilo,
Elaina. A Elânia. Elânia, ela está perguntando qual adubo que eu utilizo para apúmilo, né? Então apúmilo eu considero a orquídea pequena, micro-orquídea. Então o que eu utilizo? Eu utilizo o Micro-Orchids Fert, tá? Que a dosagem dele é a cada 3 ml para 2 litros de água, a frequência a cada 15 dias. Tá bom? Então ele tem aí os macros, todos os macronutrientes, tem 9 micronutrientes quelados e tem 3 hormônios vegetais que ajudam aí no desenvolvimento da planta, do enraizamento e na floração também. Tá bom? Só um segundo, que tem pergunta aqui que eu não vou te passar, só tô respondendo. Ah, então tá jóia. Vamos lá, o Santiago, o orquidário Santiago, está falando assim, adquirir um Pleurotalis tribuloides. Você tem um, né? Como está cultivando? Qual a luminosidade que dá para ela? Então vamos lá. Santiago está perguntando sobre Pleurotalis tribuloides, tá? O Pleurotalis tribuloides, eu cultivo ele de duas formas, tá? Eu cultivo em vaso, tá? Então vaso usando esfagno e chips de pinos, mas aquele número 1, aquele pequenininho misturado, vaso pequeno, brita e isopor no fundo, tá? Eu acho que até tem um aqui. Ah, tá aqui. Ó, então olha aqui, ó. Então aqui é um tribuloides, tá? Ó como é que tá a planta. Planta se desenvolvendo bem. Uma característica que é a raiz vermelhinha, né? Que ele tem, o tribuloides, ele tem essa raiz vermelhinha, porque a flor dele também é muito vermelha, né? É uma coisa bem interessante que você consegue identificar o tribuloides, é pela cor da raiz. Então, olha só, cheio de broto novo. Então aqui, esfagno, casca de pinos, aquela número 1, brita no fundo e isopor. Então dessa forma que eu cultivo. E cultivo também em madeira, tá? Em madeira eu cultivo ela em pedacinho de madeira, pendurado, né? Normalmente eu pego um pedaço de madeira pequeno, assim, olha, corto, né, mais ou menos desse tamanho, coloco a planta aqui em cima, um pouco de esfagno e coloco ela por cima, tá? E na parte mais iluminada do orquidário, então eu sempre coloco, como uma fica lá no fundo, eu coloco nessa parte mais iluminada, então ela fica no alto. E essas que estão em vaso, eu cultivo aqui na frente também, que tem mais iluminação, tá? Então é uma planta que ela gosta de um pouco mais de iluminação e tomar um pouco mais de cuidado também com o excesso de rega nela. Ela também não gosta de muita água, tá? Então tem que controlar isso um pouquinho. Por isso que quando eu coloco ela no ambiente mais úmido, eu cultivo em madeira, e quando eu trago para o ambiente mais seco, aí sim eu cultivo em vaso, tá bom? A Dilce Rocha, ela fala que começou agora com tronquinhos e ela pergunta, em geral, você rega com qual frequência? Ela também é de São Paulo. Dilce Rocha Teixeira. Dilce Rocha Teixeira está perguntando que ela está começando o cultivo agora com tronquinhos, com pedacinhos de madeira, né? Ela é de São Paulo também e ela está me perguntando qual a frequência de rega, né? Dilce, isso é complicado, porque assim, cada ambiente é um ambiente, não é porque a gente está numa mesma cidade que a forma de que eu rego vai ser a mesma forma que você vai regar, porque eu não conheço o teu ambiente pode ser mais seco do que o meu, ou pode ser mais úmido, você pode colocar mais esfagno na madeira do que eu coloco na minha madeira. Então o que é interessante, Dilce, que você vai começar a perceber, e isso é um caminho, tá? Que você vai começar a perceber para você saber quando você vai regar a tua planta. Você vai pegar a tua planta, tá? Então vamos se dizer que você vai pegar aqui, ó, deixa eu pegar até uma planta aí bem, que isso fica mais fácil de você mostrar. Ó, essa daqui tá no leque, mas vamos colocar que ela tá na madeira. O que você vai fazer? Com esse aparelho maravilhoso que a gente tem, que é o dedo, você vai colocar o dedinho aqui, ó, e vai sentir. Se ela tiver úmido, levemente úmido, não precisa regar. Se ela começou a secar, não é aquele secar que se aperta e ele já está ressecado mesmo, não. Você apertou, ó, que nem ela está aqui, ó, eu estou apertando. Ela está
levemente, está seca já está levemente seca, né? Então eu já sei que eu vou ter que regar hoje. Se eu colocar o dedo e ela estiver molhada, não preciso regar. Então o que vai determinar é isso. Não existe assim, você vai regar uma vez por dia, vai regar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não, isso não tem como a gente saber isso. E não tem como a gente precisar, porque eu não conheço o teu ambiente, não conheço a quantidade de esfagno que você coloca. Quem vai determinar a frequência é o teu ambiente e você, a hora que você começar a cultivar suas plantas. Coloca o dedinho, sente, está molhado? Não precisa. A umidade ainda está bastante? Não precisa. Secou, começou a secar, é hora de você regar, tá bom? Isso pode ser todo dia e isso pode ser a cada 2 dias, pode ser a cada 3 dias. Então aí quem vai determinar é justamente isso, esse toque que você vai fazer com esse aparelhinho que é o dedo e aí vai. Aí você vai regar a hora que ela tiver sede, a hora que ela tiver necessidade, tá bom? Não existe uma regra de rega, é o teu ambiente e a tua forma de cultivo que vai te dizer quando você deve regar a tua planta, tá bom? A gente tem que aprender isso. Acelera aí. Vamos lá. Aqui, ó, a Maria Cleusa pergunta: Roberto, estou preparando um espaço mais úmido e estou com uma dúvida. Vou fechar as laterais e colocar 2 sombrites em cima. Se eu fechar todas as laterais com sombrite, não vai ficar sem ventilação? Como que é o nome dela? Maria Cleusa. Cleusa, Maria Cleusa. Ela está criando um ambiente mais úmido, então ela está fechando com sombrite as laterais, né? E colocando 2 sombrites na parte de cima. E ela está comentando, Roberto, se vai perder a ventilação. Não, desde que você respeite o espaço das plantas. Tá? Então não adianta você fazer tudo isso e na hora de você colocar suas plantas, você colocar suas plantas assim, uma grudada na outra. Você tem que respeitar, ela tem que ter um espaço entre elas. Se você respeitar o espaço entre elas, você não vai ter problema nenhum de ventilação. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. As plantas, elas precisam de espaço. É que aqui agora a gente está virado de lado, não dá para ver. Mas normalmente como é que eu coloco as plantas? À distância, eu coloco 2 plantas, então eu coloco a distância entre elas é onde eu caberia uma outra planta, entendeu? Então se eu estou colocando aqui normalmente assim, olha, 2 lequinhos, então como que eu faço? Não coloco eles grudados, eu coloco eles assim, tá? Tem que ter essa distância entre as plantas, então se você tiver essa distância entre as plantas, você não vai ter problema nenhum. O que você não pode fazer é grudar as plantas, colocar uma do ladinho da outra, tá bom? Então aí, porque o sombrite, ele vai te permitir essa ventilação, principalmente que essa questão de calor, aonde que ele está mais frio, mais quente, então ele tem essa troca de ar, mas desde que você respeite a distância entre as plantas, tá bom? E a Maria Cleusa também pergunta: Tricocentrum coccíneo é o mesmo cultivo? Não. Fala o que é. Como que é o nome dela? A Maria Cleusa de novo. Maria Cleusa. Maria Cleusa está perguntando se Tricocentrum coccíneo é a mesma forma de cultivo. Ela já é um pouquinho diferente, tá? Ela já gosta de um ambiente um pouco mais sombreado. O cultivo é muito parecido, tá? O que você tem que tomar um pouco mais de cuidado com ela é a coccíneo. Deixa eu ver só. Peraí, eu estou confundindo, porque eu tenho o fusco, o coccíneo. Vê se você só dá um Google aí, só para lembrar qual que é o coccíneo para eu ter certeza, porque eu acho que eu estou confundindo com o fusco. Se for o coccíneo, que o coccíneo é lá de Brasília, da região norte. É tricô? É trichô, centro, coccíneo. Neum. Se for o que eu estou pensando de Brasília, esse é um pouco mais complicado. É esse mesmo. Obrigado. Esse tricocentro, ele já é da região mais quente, da região do Cerrado, aquela região mais quente. Então, qual que é o grande problema dele? Para você ter uma ideia, eu conheço alguns amigos de Brasília, ele cultivava esse em madeira e no local alto que não pega a umidade e somente a chuva. Para você ter uma ideia, em Brasília,
né? Então, olha, aqui em São Paulo, o cultivo na região de São Paulo ou cultivo para a região sul, ele é mais complicado porque ele não gosta, ele não tolera umidade de forma nenhuma, né? Então, você tem que cultivar ele, se possível, afastado das outras plantas, tá? Em madeira e num ambiente mais seco, tá? Então, são algumas plantas que a gente pode ter, são plantas que a gente não tem como a gente cultivar aqui. O Tricocentro coccíneo eu já tentei cultivar aqui comigo, não consegui, mantive ele por uns 2 anos, mas depois ele teve regar as plantas, quando você chega no verão você rega a planta com mais frequência e ele não gosta e eu acabei perdendo a planta. Então esse é o grande problema dele, ele não tolera muita umidade, tá bom? Então é uma coisa um pouco mais complicada para a gente cultivar aqui no Sudeste, tá bom? A Eliane Sá Ferreira fala assim: cultiva uma púmilum com toda a regalia há uns 3 anos. Em leque, adubação semanal. Tem muitas frentes, mas nada de floração. Ela cultiva em Recife, numa varanda. Então vamos lá. Como que é o nome dela mesmo? Eliane Sá. Eliane Sá. Você cultiva o Tricocentro num leque, com adubação, e a planta está bonita, com muitas frentes, e ela não floresce. Qual que é a pergunta? Por quê? Falta de luz. Tricocentro púmilo, ele precisa de luz, precisa de mais luminosidade. Então o local que você procura dentro da tua varanda, aí, um local que ela tenha mais luminosidade e coloca ele lá. É um ambiente que ele vai gostar. Agora só que toma um cuidado, tá? Ele está num ambiente mais sombreado, se você jogar direto para o iluminado, pode ser que queime as folhas dele. Então vai mudando desse menos iluminado para um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, até ele chegar num ambiente um pouco mais iluminado. Porque ele precisa, se ele não tiver essa luminosidade maior, ele não floresce, tá? Infelizmente, é isso. A Margarute diz assim: por isso que eu perdi minha Phalaenopsis lowi. Deixei em local com mais umidade. Será a próxima que comprarei novamente de você. Então tá jóia, Margarete, que bom. A Lowi, ela tem, só que ela tem esses problemas, né? A Lowi, ela normalmente perde folha, tá? Para você ter uma ideia, quando a gente fala de Phalaenopsis lowi, a descrição da planta, ela é uma planta que fica em ambientes secos ou até ambientes de rocha. Em determinadas épocas mais secas do ano, ela perde todas as folhas. Então é uma planta normal perder folha, é uma planta mais rústica, então esse é o cuidado. Quando a gente cultiva ela igual as outras Phalaenopsis, normalmente a gente tem problema, tá? Então ela gosta de um pouco mais seco, então é isso que a gente tem que diferenciar entre essas Phalaenopsis menores, né? A Lowi principalmente porque ela já é de um ambiente um pouco mais seco, um pouco mais rústico, tá bom? A Carol Talina no Instagram fala: Roberto, minha Ceratostilis rubra, depois que você indicou mais luminosidade, não para de florescer. Desde fevereiro já está na 3ª floração. Como que é o nome dela? Carol Talina. Carol Talina, é isso daí. Carol Talina estava falando sobre a Ceratostilis rubra, né? Que ela está florescendo desde fevereiro. Desde fevereiro. Já foram 3 florações, né? A gente comentando aqui justamente sobre isso, né? E falando que a Ceratostilis rubra também é uma dessas plantas que precisa de um pouco mais de luminosidade, né? Que a gente fala, luminosidade não é sol direto, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí ela colocou nesse ambiente com um pouco mais de luminosidade e ela está florescendo desde fevereiro. Que bom, fico feliz em poder ajudar vocês, tá bom? O Ronaldo Ramalho, ele pergunta: bom dia, equipe Roberto Martins, quando vai sair o livro, hein? Da sua autoria, claro. Olha só. É o Ronaldo. Ô Ronaldo, um abraço. Vamos lá, já temos algumas coisas, já tem um material aí bem bacana, né? A gente acaba publicando em alguns periódicos ali na CAOB, né? A revista da OSP ela parou agora um pouquinho, e espero em breve, né? Tem um material já bom, o que a gente só precisa ver aí, pensar um pouquinho, se organizar um pouquinho, porque ainda a minha vida está um pouco corrida, ainda não consegui separar um bom material para isso. Mas em breve, sim, já a gente vai ter um material aí bacana a respeito disso daí, e quem sabe aí sair o livro aí primeiro. Primeiro eu estou com um projeto aí do curso, né, da gente fazer um curso, mas online, mas depois a gente aí vai ter o material aí para dar continuidade no curso, tá bom? Legal. O Santiago pergunta 2 coisas. Uma, acontece da planta ir bem e depois definhar?
Ou eu não sei se a pergunta quer dizer, acontece da planta ir bem depois de definhar? É que ele só coloca assim, acontece da planta ir bem depois de definhar? Então eu não sei se é ir bem e definhar ou definhar e depois ir bem. Santiago? Santiago, o Santiago ele está comentando que o que acontece muitas vezes da planta ir bem e depois definhar. Eu acredito que essa seja a pergunta. Isso não vou dizer que é normal, né? Não deveria ser normal, né? Mas acontece, tá? Muitas vezes o que a gente fala assim de ir bem, muitas vezes é uma floração que a planta tem, ela acaba tendo uma explosão de floração, a planta tá bonita, tá ali, daqui a pouco ela definha. O que aconteceu? Ela usou a última, de repente o cultivo dela já não estava vindo da forma que ela gostava. Tá? E aí ela aproveita as últimas energias que ela tem para fazer a floração, para tentar perpetuar a espécie. E aí depois ela morre. Né? Então isso acontece, tá? Principalmente essa questão de cultivo que a gente tem que observar muito bem. Então isso pode acontecer e às vezes acontece isso muito com Pleurothales também, tá? Então ele está indo aí legal, sai uma floração, sai algumas flores, daqui a pouco você olha as folhas estão todas no chão, porque ele já vinha numa condição não muito boa, então ele usou todas as energias que ele tinha para floração e depois ele definha. Agora, o que a gente tem que observar? O que causou isso? Essa é a parte mais importante, gente. É aí que a gente aprende com a planta, né? O que foi? Se foi um fungo, se foi um excesso de rega, foi falta de luminosidade, se foi um ambiente errado que a gente colocou a planta. Então é isso que a gente tem que observar para a gente tentar descobrir o que foi feito de errado para aquela planta morrer. Tá bom? Ele também diz que usa o Osmocote 6 bolinhas do adubo. É ideal para micro? Olha, o que acontece? Eu tenho um pouco de restrições com alguns tipos de adubo, né? Eu já usei osmocote normalmente eu uso em vaso, tá? Já usei em vaso durante vários anos, não tive problema em vaso. Quando a gente entra, principalmente se for o caso, Santiago, micro-orquídeas, eu tomo muito cuidado com a adubação, porque eu já queimei planta, já matei planta com adubo. Então por isso que eu acabei desenvolvendo o micro-orquídeas fértil. Agora uma coisa que eu te digo, tá? Se você for usar adubos em micro-orquídeas, evite esses adubos dessa forma. Tem gente, a não ser que seja cultivo em vaso. Tá, ok, mas se for em madeira, naquele saquinho para você colocar ele ali pendurado, eu prefiro não utilizar, porque ali não tem como a gente controlar, porque o que vai acontecer? Toda a regra que a gente fizer vai descer adubo para a planta, e esse excesso de adubo pode ser prejudicial para as plantas, principalmente para micro-orquídeas. Então eu prefiro utilizar adubos líquidos, solúveis, que a gente vai utilizar e vai poder controlar, e a cada 15 dias. Se você não usar micro-orquídeas fértil, usar um outro tipo de adubo, dilua metade, ou vamos dizer assim, se você dobra a quantidade de água que você tem que colocar ou triplica, né? Ou usa metade da dose ou 1/3 da dose recomendada e não use semanal, use a cada 15 dias. Tá? Mesmo o NPK que você for utilizar, o 20-20-20, coloca metade ou 1/3 da dose recomendada a cada 15 dias, tá bom? A Delfina, pelo Facebook, pergunta, e a luminosidade? Acredito que ela esteja falando da Pumilon, né? Ô Delfina, tudo bom? Como é que você tá? Se for quem eu tô pensando, Delfina lá do Rio de Janeiro. É a Delfina Araújo. Isso, então grande abraço para vocês aí do Rio. Luminosidade, tá? Aqui em São Paulo, né? Então, o Rio de Janeiro é um pouco ali a região do Botânico, onde que você cultiva suas orquídeas ali. Aqui em São Paulo eu utilizo, sombrite vai ficar em torno de 60%, tá? Então é o que eu utilizo hoje, uma filtração em torno de 60%, tá bom? O Flávio Bueno fala o seguinte, sem seus ensinamentos, eu teria perdido a maioria das minhas micros. Obrigada. Olha, como que é o nome dele? Flávio Bueno. Flávio Bueno, um grande abraço. Ele comentando que tenho ajudado ele aí passando um pouco aí da minha experiência e ele tem conseguido aí manter as plantas dele, desenvolver o plantel dele de micro-orquídeas. Fico muito feliz em poder ajudar, gratidão aí em poder ajudar a todos. A Marlene Bruni pergunta o seguinte, foge muito do tema falar sobre capanêmia supérflua? Marlene Bruning,
Tudo bom, Marlene? Ela já esteve aqui em casa algumas vezes, um grande abraço para você. Eu vou falar rapidamente, tá? Aproveitando, o Jairo está perguntando, está pedindo para você falar a qualquer hora sobre a micrômera. Tá, então depois a gente vai falar sobre as capanêmias, né? Então eu vou mostrar algumas capanêmias para você. Mas olha, essa daqui é a supérflua, tá? Então eu peguei até a planta mais feia que eu tenho. Não fui nem atrás de nenhuma planta bonita. Peguei uma que tinha ali a mais feia, que estava na primeira na minha frente. Essa planta aqui, eu estava cultivando ela, ela não estava indo muito bem. Por quê? Porque ela estava no vaso. Tirei ela do vaso, coloquei ela na madeira, como eu cultivo as outras capanêmias normalmente. Olha só, ela já está cheia de raiz aqui, isso daqui é uma fatia de sanção do campo, ó. Ela já está cheia de raiz, já está com brotação nova e já veio floração dela também. Então, normalmente, como é que eu cultivo a capanêmia? Capanêmia supérflua, em madeira também, tá? Da mesma forma, um pouquinho de esfagno embaixo, só que essa, no caso da capanêmia supérflua, eu coloco um pouco mais de esfagno, tá? Então o que eu faço? Eu coloco um pouco mais de esfagno, amarro, aí eu encaixo a planta ali encostada no esfagno, prendo a planta e sempre trago para um ambiente mais iluminado, que é aqui à frente, um pouco mais seco. Ela também não gosta de muita umidade. Se você exagerar na umidade ou exagerar na rega, você perde a planta, tá bom? Então esse é o cuidado que você precisa ter com a capanêmia supérflua também, tá bom? A Delfina pergunta aqui de novo, ó, Bulbophyllum brasileiro é mais de clima seco e a luminosidade deles? Ô Delfina, a questão dos bulbophyllus brasileiros, né, aqui em São Paulo, onde que eu cultivo, a gente tem que separar alguns bulbophyllus, né? Os brasileiros, a gente tem aqueles rupícolas, né, que normalmente ali são de rochas, a gente tem aqueles da região de Minas ou região de Agreste, região mais seca, e você tem aqui os de São Paulo, né? Alguns de São Paulo que são de regiões um pouco mais úmidas, né? Então essa divisão a gente precisa ter em mente ela também, tá? Na hora de fazer o cultivo. Todos eles estão aqui na parte de frente do meu orquidário, ou seja, no ambiente mais seco e no ambiente onde que a luminosidade é maior. Quais são os cuidados que eu tenho? Normalmente eu uso os bulbophyllus que são epífitas, eu trabalho com eles em madeira, sempre planto eles em madeira. Então aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Esse daqui é um bulbophyllus de São Paulo, tá? Então dá uma região de São Paulo. Então ele aqui é o cantagalense. Então madeira, um pouquinho de esfagno nas laterais, não é aquele esfagno que eu coloco em quantidade que eu coloco a planta por cima. Não, eu coloco aqui, ó, dos lados. Ó. Onde que está o esfagno? A planta está aqui, ó. O esfagno está aqui e tem um pouquinho aqui em cima. E eu coloquei a planta do lado, né? Então aqui ela está se desenvolvendo e crescendo muito bem. Ó. Esse ano já veio 2 frentes e 2 floradas. Já esse daqui é um bulbophyllus de Minas, tá? Micropetaliforme, né? Apesar da flor ser bem parecida, mas ele é de Minas. Madeira, tá? Uma madeira estreita, não muito larga, ó, 2 dedos de largura, sem esfagno, sem nada. E aí, ó, a planta está se desenvolvendo e a floração veio. Já os rupícolas, alguns eu cultivo em semi-hidroponia, tá? Em semi-hidroponia ou em vasos com substrato um pouco mais seco. Mas todos eles nessa parte da frente aqui de casa, com um pouco mais de luminosidade e um ambiente um pouco mais seco, tá bom? É assim que eu faço com os brasileiros, tá bom? Olha, tem um monte de perguntas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu vou fazer só mais 2. Tá bom, então. Tá bom? Já estouramos o tempo já, né? Estouramos já há 8 minutos. Então, eu vou fazer mais 2 perguntas. Uma delas é da Elânia, que pergunta, posso colocar minhas Phalaenopsis nos leques? São espécies que eu comprei de você. Tá, então vamos lá. As Phalaenopsis, a Elânia está perguntando sobre as Phalaenopsis, se ela pode cultivar elas em leque. Pode. Elânia, não tem problema nenhum. O que você tem que prestar um pouco de atenção, você pode colocar tanto no leque quanto no cachepô. Tá? O cachepô, o que você vai tomar cuidado? Colocar um pouco menos de esfagno, não encher de esfagno. Mas pode cultivar no leque também. Sempre.
o leque proporcional ao tamanho da planta. Então, se você vai cultivar, vai colocar no leque uma deliciosa, você vai colocar num leque desse tamanho, um leque pequeno. Se você vai pegar uma fimbriata ou uma schilleriana, você já vai ter que colocar um leque maior. Então, é um leque sempre proporcional ao tamanho da planta, mas pode cultivar sim, elas vão muito bem. Tá? As dela nós mandamos, acho que a maioria em vaso. Isso, pode cultivar. Você vai fazer uma adaptação para ela proporcional ao tamanho da planta. Então, você vai pegar um leque maior, colocar nela e acomodar. E aí, ó, como que elas se desenvolvem, ó. Se desenvolvem muito bem e a raiz cresce maravilhosamente bem, tá? Ela se desenvolve bem, elas gostam bastante dessa forma. Qual é a questão? Só o tamanho do leque ele tem que ser proporcional ao tamanho da planta. Então, dependendo da espécie, talvez você vai ter que ter um leque um pouco maior para cultivar elas, tá bom? Isso aí. Última pergunta, aí você fala para o pessoal fazer as perguntas que você não conseguiu responder nas mensagens, tá? Tá joia. A Márcia Orquídeas, ela diz o seguinte: tem uma Pleurotalis pictinata e não floresce. O que posso fazer? Tá. Ela tá num tronquinho de peroba. Tá no tronquinho de peroba. Aí vem as questões que a gente vai perguntar. Como que é o nome dela? Márcia Orquídeas. Márcia Orquídeas. Então depois você tira a foto, me manda ela tá no Instagram ou no Facebook? Tá no Instagram. No Instagram, me manda pelo direct. Eu preciso entender como é que está a sua planta, como é que você está plantando, né? Então ela está na madeira, mas como é que está o desenvolvimento de raiz, se ela está enraizando bem. E eu quero que você me fale um pouquinho do teu ambiente. Qual que é o ambiente que você está colocando a pictinata? Tá joia? Porque a pectinata normalmente ela floresce sem problema nenhum. Às vezes ela demora um pouquinho. Por que ela demora um pouquinho? Porque ela ainda não tem quantidade de raízes suficiente para poder aguentar uma floração. Então, muitas vezes, tá, a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque às vezes a planta está se desenvolvendo bem, mas ela não tem muita raiz. E se ela não tiver muita raiz, ela não vai florescer. Então é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então faz isso, tira uma foto da planta, vê como que ela tá, a parte de raiz e me manda, tá? E a gente vai, aí eu vou dar uma olhada, me fala um pouquinho do teu ambiente, onde você coloca as plantas e aí a gente tenta lhe ajudar, tá bom? Bom pessoal, vamos encerrar, já estourou muito do tempo. Quem tiver mais alguma dúvida, me mande. Se for no Instagram, me manda no direct. Se for no Facebook, me manda pelo Messenger, que fica mais fácil de eu localizar. E aí eu procurar responder durante a semana, vou procurar responder todas as perguntas para vocês, tá bom? Porque hoje no domingo é um pouco mais agitado, tem que separar pedido, tudo isso. Mas a partir aí de segunda-feira já fica um pouco mais tranquilo, eu consigo responder as perguntas para vocês, tá bom? Um grande abraço. Um ótimo final de domingo e até semana que vem.